Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste final de semana, a igreja celebra o quinto domingo do tempo comum, que é um tempo em que celebramos o nome bendito do Senhor, sua ressurreição e sua vitória. Irá a vitória sobre a morte. Irá proclamar o Evangelho de Lucas, que está no capítulo 5, versículos de 1 a 11, que vai dizer: Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então, fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, temos neste final de semana uma liturgia que nos chama à vocação, que nos chama ao seguimento, que nos chama a viver com Jesus. Jesus está em Cafarnaum, do lago de Genezaré, que é situado no nordeste de Israel, na região da Galileia. É um lago de água doce que mede 21 quilômetros de distância e de comprimento e 13 quilômetros de largura, e tem um formato de uma harpa. Esse lago tem como afluente o Rio Jordão, que flui do norte, nascente no Monte Hermon, para o sul, em direção ao Mar Morto. Foi nas margens desse lago de Genezaré, que Jesus chamou Pedro, André, Tiago e João para serem pescadores de homens. Embora Pedro ainda não fosse um líder da comunidade, da igreja,
que se tornaria mais tarde, nós, de acordo com o Evangelho, nós iremos perceber que Pedro torna-se o líder dos discípulos e o líder da igreja. Jesus vê em Pedro um potencial para a liderança da sua igreja. A sua igreja é representada pelo barco de Pedro, e Pedro é um potencial para a liderança dessa nova comunidade, dessa igreja que nasce. E Jesus vê tudo isso em Pedro. Ao escolher o barco de Pedro, o barco de Simão, metáfora da igreja nascente, Jesus estava preparando Pedro para um papel fundante e liderança entre os discípulos. Pedro não hesita em ceder seu barco a Jesus. Mesmo após uma noite de trabalho sem sucesso, sua disponibilidade é um exemplo de como devemos estar aberto à vontade de Deus, mesmo quando estamos cansados ou desanimados. Nós devemos ter confiança em Deus. A pesca milagrosa, que é a pesca que se dá nesse texto, ela tem mais uma questão de confiança, e ela se dá mais por confiança de Pedro em Jesus, pois ele está cansado, está exausto, mas ela se dá mais por confiança de Pedro em Jesus, do que mesmo pela questão em si de uma vivência de fé ainda. Pedro conhece Jesus, mas não sabe quem ele é. O encontro de Pedro com Jesus no barco marcou o início de uma transformação interior. Pedro reconheceu a sua pequenez e, diante da grandeza de Jesus, dá um passo essencial para a sua conversão e missão. Jesus declara a Pedro e aos outros discípulos que, doravante, eles serão pescadores de homens. Pescador ou pescadores de homem é levar as pessoas a conhecer Jesus e a salvação que se dá pela pregação da igreja, que se dá a partir do barco de Pedro. Ajudar as pessoas a saírem do pecado, da escravidão, do egoísmo, do caos, para uma vida nova, uma vida diferente de antes. Sair de um mundo mau, a metáfora também do mar. O mar, no Antigo Testamento, representa um mundo mau, ou representa o caos, onde não existe vida. Para sair desse mundo mau, para viver uma nova vida, mesmo com provações e desafios. As tempestades, os desafios, as provações sempre irão existir. Mas, se Jesus estiver conosco no barco, nós iremos vencer. Essa, meus irmãos e minhas irmãs, é a promessa de Jesus, é a promessa que ele faz para a sua igreja, que se ele estiver no barco, nós seremos vencedores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, se você gosta dessa nossa catequese, faz a tua inscrição no nosso canal, dá o teu joinha, o teu like aí, que a plataforma do YouTube vai reconhecer que é um vídeo relevante, e compartilha esse material com teus irmãos.
com teus amigos e com todos aqueles que precisam conhecer a palavra de Deus. Deus os abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Paz e bem, caríssimos irmãos e irmãs, bom final de semana. Missionários da paz e do bem, é hora da missão.